Meu, meus irmãos, diretamente a palavra de Deus para o teu coração. Esta manhã, venho com a palavra, para o nosso coração, para refletir no dia de hoje, sobre os olhos. Um dos 5 sentidos, dos nossos sentidos. E qual a importância, irmão, dos olhos? Os olhos não são somente um órgão, não é somente um órgão. Os olhos também eles são janelas para a alma. Um poeta já falou, né? Que os olhos são janelas da alma. Isso é uma citação de um poeta, não está na Bíblia. Mas o sentido está na Bíblia, né? Como que os olhos eles são a entrada para o teu subconsciente, né? Satanás ele investe tanto, irmãos, na nossa visão para distorcer a nossa visão, porque eles são a tua alma, ela se alimenta daquilo que você vê, né? E vai para dentro do teu coração. Então, se você está vendo coisas boas, a tua alma vai estar sadia espiritualmente. Mas se você vê coisas maléficas, né? Mantidas pelo diabo, vai manchar a tua alma, vai ficar impura a tua alma. E por que Satanás, irmãos, ele trabalha tanto para isso? Porque a Bíblia diz que bem-aventurados os limpos de coração. Por isso que Satanás tenta governar o nosso coração, manter sujo o nosso coração, para nos manter afastados de Deus. Eu vou tomar como base hoje aqui no livro de Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia é algo que ilumina, algo que faz, que clareia. Então, os nossos olhos iluminam o nosso corpo. Ele mostra. Tem que trazer luz para dentro do nosso corpo. Mas depende daquilo que eu estou vendo. Por isso que a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo, será tenebroso. E bons também, irmão, tem um sentido. A palavra bons, né? Bons sem ter duplicidade, olhos puros. Mas o que eu coloco diante dos meus olhos afeta o meu coração, afeta a minha alma. E a gente vê, irmãos, que como aqui já foi dito, Satanás ele busca manchar o nosso subconsciente, a nossa alma, assumir o domínio da nossa alma através dos olhos. Ele é estrategista, né? Satanás ele não chega vestido de louco. Ele não vai chegar diante de você com algo que você perceba. Mas ele tenta te distrair de forma que você não perceba, para entrar no teu subconsciente, tirar a tua intimidade com Deus, cegar a tua visão espiritual, para que você não perceba. E quando você percebe, quando você vem ver, você já está fora, né? Acha que está, né, perto do Senhor, mas o teu corpo já está tenebroso através dos teus olhos. Não somente os olhos, viu, irmão? Tem os outros sentidos também, mas hoje o foco será os olhos. Lá em Salmos 73:1, Asaf ele fala: verdadeiramente Deus bom é Deus para com os limpos de coração. Então Deus é bom, mas para com aqueles que têm o coração limpo de ti. O Salmo 15, irmãos, ele fala também, né? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem fala da proximidade com Deus? Quem terá proximidade contigo? Aí o salmista ele fala, aquele que é puro de coração. O Salmo 24 e o 4. Puros de coração. O 24 e 4 fala que aquele que é puro de coração já entrega a sua alma à vaidade, que luta, né, pela pureza da sua alma. Então Satanás ele busca manchar o nosso coração. Ele é estrategista, ele não vai chegar vestido de lobo, não. Ele vai chegar vestido de ovelha, então ele busca manchar a nossa visão espiritual para entrar dentro do nosso coração e assumir o domínio do nosso coração. Quando você vê, você já está dominado. Satanás, irmãos, ele luta pela pureza da nossa alma. Porque ele sabe que um coração puro alegra a Deus, tem conexão com Deus. Para termos conexão com Deus, ligamento, é necessário que a alma esteja pura. Ele não busca manchar nossa alma inconscientemente, sem que você perceba. De que forma? Através de ti, da nossa visão, pela televisão, pela internet. Aquilo que eu vejo mancha a minha alma. Então os olhos não são somente órgãos, né? Eles são entrada, portais para a nossa alma. Que Satanás ele se utiliza tanto dos outros sentidos, como eu falei, mas hoje o foco é na visão. Ele é um sentido pelo qual os outros sentidos também, né? Eles são bem aguçados para esse nosso subconsciente, mas os olhos, eles são mais. Né? E pode ver que é muito investido na visão, pode ver que na televisão, a TV, tudo que você assiste, observa, começa a observar a partir de hoje, todos os filmes. O mundo hoje, irmãos, está centrado no sexo. No sexo, parece que o ato sexual ele se tornou algo que fosse indispensável, que é algo que fosse, eu não sei a palavra que usar, né? Mas Satanás ele tem usado muito, né? Pode ver, todos os comerciais tem que ter uma mulher nua. Para vender uma cerveja tem que ter uma mulher nua, uma mulher despida. Então aquilo ali, quando você olha, foca um homem que foca os olhos naquela mulher dali, irmã, já vai para o subconsciente, prostituição, gera prostituição. Homens também, te vê muito homens também, você vê nos programas de televisão, homens se apresentam
seminus, né? Cenas, né, pornográficas que se apresentam ali na televisão, e você olha e vai para o teu subconsciente, e tornando o teu subconsciente impuro, o teu coração. Então temos que ter muito cuidado, né? Satanás quer influenciar da nossa vida através da nossa visão, através daquilo que eu vejo. Não é só impureza sexual não, viu, irmãos? É todo tipo de impureza. Tem o hedonismo, a busca pelo prazer, né? Aquilo que me satisfaz. A televisão, ela busca muito mostrar isso. As redes sociais buscam muito o consumismo, né? Muitas pessoas endividadas. Por quê? Porque vê na televisão, né? Cada dia passa um celular melhor. Aí passa um celular hoje, amanhã já saiu o lançamento de outro. E ele te incentiva como se quisesse te mostrar que aquilo ali era necessário você comprar. Você tem que ter aquilo ali para ser feliz, né? O hedonismo, o consumismo. E aquilo ali tem manchado a nossa alma, tem nos afastado de Deus, né? Tem pervertido a nossa visão diante de Deus. A internet, além da pornografia, fofoca. Você vê nas redes sociais o que aqui você terá. Quando você entra nas redes sociais, se você começar a ver a vida das pessoas, aquilo ali vai começar dentro de você. Você vai começar a se comparar com outras pessoas. Mas fulano tem isso, eu não tenho. Fulano vive isso, eu não vivo. Você vai começar a querer fazer o que aquela pessoa faz, né? Querer agir como aquela pessoa age. Sair para os campos para tirar foto, para colocar também que você também faz. Que você também é. Porque aquelas pessoas só mostram coisas boas. Só mostram os momentos bons da vida dela, né? Mas um momento de tristeza ninguém mostra, um momento de desespero ninguém mostra, o que passa realmente ninguém mostra. Então, as redes sociais, ela banaliza o pecado. Veja, por exemplo, na televisão, um filme, as novelas que saem, novelas, filmes, eles, é como se Satanás, ele quisesse mostrar pra gente que o pecado é normal, ele quer normalizar o pecado. Por exemplo, uma cena, veja hoje em dia, quando tem uma cena no filme, a esposa é ruim, a esposa não arruma a casa, a esposa não cuida do marido, o marido vai arrumar outra mulher, né? E a gente fica torcendo. Quem está assistindo está torcendo pelo homem que está traindo a mulher. E o errado é aquela que está, né? Que não está tratando o homem bom. Mas pela Bíblia é errado, irmãos. O marido não pode trair sua esposa. A esposa não pode trair o marido. Então, Satanás, ele vem distorcer, querer tornar aquilo normal, para que a gente, na mente da gente, aquilo ali seja normal, né? Se uma mulher não cuida do marido, se uma mulher não cuida da casa, o homem pode chegar e trair ela. E não é verdade. De acordo com a palavra, é errado. A traição é errada. A gente tem que escolher quando a gente tá jovem, quando a gente vai casar. Depois de casado, casou é para viver, né? É pedir graça a Deus e casar é para viver. Então, Satanás, ele tenta distorcer os princípios bíblicos através das redes sociais, do que a gente vê, para entrar no nosso subconsciente. E quantos homens, irmãos, novos, crianças, né, no mundo da prostituição, porque o que veio? Observe os desenhos infantis. Antigamente os desenhos infantis eles eram muito inocentes. Hoje em dia, observe, colocar um gato, um desenho de um gato, por exemplo, coloca o gato com seios, com o corpo definido como mulher. Para que aquilo ali, irmãos? Para a visão da criança ser focada na prostituição. Foca a criança na prostituição. Existe desenho, se eu fosse, eu não vou colocar aqui porque eu sou cristã e não quero que vocês vejam esse tipo de coisa também, como eu vi. Mas desenhos, irmãos, que prostituição mesmo explícita em desenhos infantis estão pervertendo as nossas crianças, pervertendo os nossos jovens, muitos jovens, né, buscando, né, o ato sexual cedo. Por quê? Porque é incentivado, os olhos deles estão focados naquele ali. E o que eu vejo desce para minha alma, né? Quantos maridos, irmão, traem as esposas, quantas esposas, isso já está se tornando normal, porque Satanás quer normalizar o pecado. Quer que tornar o pecado para você se torne normal. Isso aí é normal, né? Trair o esposo é normal, matar é normal. Hoje, quando a gente ouve fulano matou cicrano, é normal. A gente ouve todo dia, mas diante de Deus não é normal. Cenas de violência, causa desamor, né? Quando eu me foco em assistir filmes não, mas repórter, onde tem morte, onde tem violência, as pessoas agindo com violência com aquelas outras pessoas. De tanto eu ver aquilo ali, aquilo ali vai se tornar normal para mim, irmãos. Causa também no meu coração malos. Por quê? Porque quando eu vejo um que estuprou uma criança, qual é o meu desejo? É bom que mate. Eu começo o quê? Trazer aquilo ali para mim traz sentimentos ruins para dentro do nosso coração. A gente começa a desejar a morte daquela pessoa, começa a odiar aquela pessoa. E traz sentimentos ruins para dentro do nosso coração, né? O que eu vejo afeta a minha alma, então tenha cuidado com o que você está vendo. Muitas vezes Satanás tem entrado e você não tem percebido. Aquilo que você está vendo está afetando a tua alma, está te afastando de Deus. Os nossos olhos também, irmãos, ele molda os nossos pensamentos, né? O que eu vejo molda os meus pensamentos. Eu começo a pensar naquilo ali.
E o nosso cérebro, irmão, o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Você pode ver, você está assistindo um filme, você começa a ver uma cena de violência. O teu cérebro, ele não entende que aquilo ali é algo irreal. Ele traz para o real. Tanto é que você começa as suas emoções fluírem, você começa a se ver naquela cena. Porque o teu cérebro, ele não distingue o real do imaginário. E por isso que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos também. Mas eu não vou focar no pensamento do dia de hoje. O que eu penso afeta a minha vida. Traz para o natural. O que eu penso vem para o natural, vem para a minha vida natural. Então, meus olhos, ele afetam os meus pensamentos. Eu começo a gerar pensamento. O que eu vejo gera pensamentos. E os meus pensamentos afetam a minha vida. O que eu vivo, os meus relacionamentos, afetam as minhas atitudes. Como eu já falei, um cérebro não distingue. Né? Você pode ver, observe. Você está assistindo um filme que é emocionante. Né? Começa você se ver naquilo, você começa a chorar, começa a se entristecer. Então, as emoções, elas começam a fluir, porque o teu cérebro, ele está entendendo que você está vivendo aquilo ali. Ele começa a se programar, mandar estímulo para o teu corpo para aquilo ali. Um filme de terror, por exemplo, um filme de violência. Quando você assiste um filme de terror, que é uma pessoa correndo atrás da outra com uma faca, como é que você começa? O seu cérebro começa a achar que você está vivendo aquela ação. Então, ele se prepara para uma ação de ameaça, né? E como aquilo ali só imaginar, aquilo ali só está na tua mente, aquela energia gerada pelo teu cérebro, irmão, vai afetar a tua saúde. Por quê? Porque você não usou aquela energia. Então, ela vai ficar em alguma parte do teu corpo, causar doenças, causar ansiedade, causar depressão. Então, o que eu vejo afeta a minha mente. Porque o que eu vejo gera pensamentos. E o meu pensamento, irmão, o meu cérebro, ele manda estímulo para o meu corpo, de acordo com aquilo que eu estou pensando. Né? Então, tenha cuidado, porque afeta as suas emoções. Né? Quando a gente sente medo natural, né? O cérebro da gente, quando a gente começa a pensar em alguma coisa que vai nos amedrontar, o cérebro da gente, ele começa a mandar estímulo para o corpo. Né? Começa energias para o teu corpo, para que você reaja naquela ação de fuga. Se é medo, a ação tem que ser de fuga. Então, gera energia, gera estímulos para o nosso corpo. Mas se aquilo ali não está acontecendo, é só na minha mente, aquela energia vai ficar acumulada em alguma parte do meu corpo e vai causar doença, gerar doença para o meu corpo. Ansiedades, depressões, perturbações. E por isso muitas pessoas perturbadas com depressão, com ansiedade, pelo que vê. O que você vê afeta o teu corpo, né? Adoece o teu corpo. Porque gera pensamentos, os pensamentos mandam estímulo, o cérebro manda estímulo para o nosso corpo, para se preparar para aquela ação. Então tenha cuidado com o que você está vendo, com o que você está colocando diante dos teus olhos, né? Porque afeta o teu corpo. Quantas pessoas que assistiram filmes enlouqueceram, problemas de depressão, problemas de ansiedade, por conta do que está vendo. Por conta disso, o nosso cérebro não distingue o real do imaginário. Você se vê, o teu cérebro é o que você fala, é o que você pensa, o que você está pensando, o teu cérebro isso vai se preparar para aquilo ali. Por isso você tem que neutralizar os pensamentos do I. Para que teu cérebro não mande estímulo, não mande energias desnecessárias para o teu corpo, porque aquelas energias que veio para o teu corpo, aqueles estímulos não foram usados, porque não está acontecendo, aquilo ali é só imaginário, você só está imaginando. Então, aquilo ali vai gerar, como não foi usada aquela energia, como uma gordura, por exemplo, o que a gente come. Se a gente come muito, a gente não anda, a gente não gasta aquela energia, vai gerar gordura para o nosso corpo. Mesma coisa são os pensamentos. Quando eu penso em alguma coisa que me causa medo, que me causa pânico, e eu não vou agir naquilo ali, não vou usar aquela energia vai ficar em alguma parte do meu corpo, vai afetar o meu emocional, vai afetar o meu corpo, a minha saúde, né? Os vídeos hoje, veja, irmão, quando Satanás ele está investindo na mente do povo, através dos olhos. Os vídeos curtos, vídeos rápidos demais, então te acostuma ao automático. O teu cérebro ele não consegue, não dá tempo do teu cérebro assimilar aquilo ali. É muito rápido, você vai de um vídeo para outro. Então a tua vida começa a ser automática e começa a causar ansiedade e rapidez. O que eu vejo, esses vídeos curtos, irmãos, ele afeta o nosso sistema límbico, que gera emoções. Então vai te gerar ansiedade, porque aquilo ali, de tanto ver aquilo ali tão rápido, causa estímulo para o teu corpo. O teu cérebro não consegue assimilar aquilo ali. Como se eu estou dizendo a palavra certa. E é tão rápido que ele não começa a acessar aquilo ali para saber realmente o que é que está acontecendo. Aí depois já vem outro vídeo, já vem outro vídeo, já vem outro vídeo. Tão rápido e começa a causar estímulos negativos para o teu corpo. Energias negativas para o teu corpo. E te gera ansiedade, causa depressão.
distúrbio, doenças psíquicas por conta do que você está vendo. Doenças psicossomáticas. Muitas pessoas com depressão, com ansiedade, pelo que está vendo, o que está consumindo. O teu corpo, como eu já falei, o teu olho, ele entra para o teu subconsciente, gera pensamentos, esses pensamentos geram estímulos, geram energias que você não vai usar e vai ficar no teu corpo e vai afetar o teu corpo. As redes sociais também nos têm focado no materialismo, né? Como se as coisas materiais fossem mais importantes. A gente fica tão apegado ao material, né? Você tem que ser assim, você tem que ser isso, você tem que ter aquilo, e tão pegado no material, esquece do espiritual. E a nossa vida espiritual é importante, a gente sabe, né? Porque tudo aqui vai ficar, tudo aqui vai fundar. Então tenha cuidado. Nos leva a comparações, nos comparar. É como eu já falei, a se comparar com fulano, a se comparar com ciclano. Causa inveja as redes sociais, né? Causa inveja. Eu começo a sentir inveja de fulano, de ciclano, que fulano tem isso, que ciclano tem aquilo. Aquilo que eu vejo, a inveja, ela causa, desperta esses sentimentos ruins dentro do nosso coração. Fofocas, né? Saber, fulano se casou, a ciclano fez isso através da internet, tudo que está colocando diante dos nossos olhos nos afasta de Deus, afasta a nossa mente de Deus, nos distrai. Pessoas sem amor pelo próximo, pelo que vê, né? Como eu já falei, esses repórteres, já ouvi o testemunho de uma irmã, a qual a mãe dela estava muito depressiva, e ela começou a procurar o que é que estava causando aquilo ali na mãe dela, porque até então a vida da mãe era normal, e ela começou a observar, quando chegava na casa dela, era todo repórter de morte, esses repórteres, mãe, não vou citar aqui não, mas repórteres que falam muito de morte. Quando você assiste um repórter que mostra notícia de outro mundo, notícia do nosso país, é tudo bem, mas tem repórter que são notícias de morto, né? Fulano morreu, ciclano morreu, não sei quem foi preso, não sei o quê. E até repórter normal também, o feijão aumentou, e aquilo ali, fica aquilo na tua mente, causa preocupação no teu coração, começa a vir inquietação, começa a vir preocupação, começa a vir falta de fé. Então tenha cuidado, Satanás está entrando pelos teus olhos, o que você vê e afasta de Deus pessoas sem amor próprio, sem amor pelo próximo, pelo que está vendo, que está consumindo os teus olhos. Ele alimenta a tua alma, a nossa alma se alimenta do que a gente vê, do que a gente ouve. Então tenha cuidado, né? Imagens sensuais distrai, né? Porque Satanás quer fazer com que o pecado se torne normal, algo normal. E quando o pecado é normalizado, a nossa sensibilidade espiritual é comprometida. Então, que possamos ter cuidado mesmo. Que possamos ter cuidado. É uma batalha, há uma guerra pela pureza da tua alma. Porque uma alma pura, um coração puro, ele agrada a Deus. Deus não habita onde há impureza, então há uma batalha, né? Pessoas que muitas vezes são até dentro da casa do Senhor, mas com o coração impuro diante dele, pelo que está consumindo, o que está vendo. Então tenha cuidado. Quantos maridos, irmão, tem traído a sua esposa, mas o adultério ele não começa de uma hora para outra, não. Ele começa com o que eu estou vendo. Olha Davi. Davi em tempo de guerra, Davi ficou em casa e ele viu, irmão Meia. A partir do que ele viu, desceu para o coração e ele se deixou levar por aquilo ali. Pelaquela tentação, né? E chegou a pecar contra Deus. Então que possamos ter cuidado com o que eu estou consumindo, com o que eu estou colocando diante dos meus olhos. Deus ele tem batido muito comigo nessa tecla relacionada a redes sociais. Eu me lembro de um certo tempo, de um período que Deus mostrou algo. Uma revelação, né, de um sonho, ele me mostrou que meu celular, isso faz muito tempo, alguns anos, o meu celular, eu subia na escada e tinha alguns degraus. Aí quando eu chegava lá em cima, aí tinha um buraco. Esse buraco levava para o inferno. Era um buraco negro e me levava para o inferno. Eu fui ver. Eu querendo ver o que tinha dentro do buraco, meu celular caiu lá dentro. Aí, no filme, né? No sonho, bem interessante. Aí Satanás pegou meu celular, veja, interessante. Mas eu entendi o que Deus quis me dizer. Deus ele me mostrou algo naquele dia, né? Retratado com o que eu estou falando aqui, tem sentido com o que eu estou falando aqui. E naquele momento, o diabo jogou para mim meu celular de volta e veio para minha mão. Quando eu olhei para meu celular, irmão, estava cheio de imagens de pornografia. Cheio de imagens de pornografia, de coisas sexuais. E eu não vejo isso no meu celular, mas eu comecei a observar a partir daquele dia o que eu estava vendo no YouTube. Muitas vezes, mas que mancha a nossa alma, imagens, né? Muitas vezes o homem não está totalmente nu, mas está semi-nu, aquilo ali mancha a tua alma, né? Palavras que a gente tem ouvido, mas hoje eu não vou tratar sobre a audição. Mancha a tua alma, né? Causa impureza no teu coração. Imagem que a gente está vendo, e mesmo assim os nossos filhos que estão vendo, como eu já estou dizendo, como eu já falei para vocês, quantas crianças, irmãs,
com pensamentos pornográficos. Eu já ouvi tantas crianças falarem absurdo, coisas que não é para ele saber, não tem idade de saber daquilo ali, mas é o que vê. Os desenhos infantis estão muito focados na prostituição, para afastar os nossos filhos da presença de Deus, jovens, os jogos viciantes, né? Te distrai, você só quer estar ali naquele lugar, naquele momento jogando ali, te distrai a tua mente, porque é divino, que é eterno, né? Jesus, ele está voltando, irmãos. Satanás, ele é o estrategista, ele começou a perseguição da igreja, mas quando ele viu que não ia derrubar a igreja, ele começou no subconsciente, né? A gente vê a revolução sexual, houve a revolução sexual antes, né? O sexo, ele era somente para a procriação, era um homem com uma mulher normalmente no seu casamento, mas a partir daquele momento, irmãos, que houve a televisão, ela trouxe a revolução sexual, né? Vocês quiserem pesquisar sobre esse assunto na internet, a revolução sexual, no ano de 1900 e alguma coisa, quando entrou a televisão, né? Não se tinha acesso a esse tipo de coisa, né? E teve a revolução sexual. Então, o sexo, ela é como se ele regesse o mundo. E não é verdade, irmãos. Nós não fomos criados para o sexo, não. Ele é uma coisa boa, um presente que Deus deu ao homem, um presente que Deus deu à mulher. Mas eu não posso basear minha vida naquilo ali, focar minha vida naquilo ali e no dinheiro. Hoje o mundo é centrado no sexo e no dinheiro, né? Então, que possamos ter cuidado com o que eu estou vendo, o que eu vejo, afeta o meu espiritual com Deus. Quantas pessoas são mais impuras dentro de Deus. Como mudar isso? Dobra os teus joelhos. Eu faço isso. Eu olho muito a internet, eu gosto muito do YouTube. Tem muitas coisas que eu busco no YouTube, eu também faço, como eu estou fazendo vídeo, então eu tenho que estar ali vendo. Mas eu coloco, como eu faço vídeo, eu não posso colocar privado, né? Porque se eu colocar, eu não tenho acesso aos comentários, as pessoas não podem comentar. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vejo. Quando eu quero ver alguma coisa, eu tenho que pesquisar. Porque se você for baixando a aba do YouTube, mostra prostituição e não mostra. Por mínimo que seja, mesmo se você colocar privado, mostra as cenas de prostituição, aquilo ali afeta os teus olhos, mancha os teus olhos diante de Deus, causa impureza diante de Deus. Você fica impuro diante de Deus com aquilo ali que você vê, como um sonho que Deus me mostrou. E eu passei a observar a partir daquele momento o que eu estava vendo. Eu não vivo assistindo televisão. Pode perguntar aos meus filhos, os filmes que a gente assiste, se tiver uma cena de um homem com uma mulher em cima de uma cama de muda, olha, mudo sair. Eu não fico, raramente. De vez em quando eu paro, porque sou ser humano, eu paro para assistir alguma coisa com meus filhos. Mas eu digo logo ao meu filho, olha, observe esse filme que a gente vai ter para assistir. Se tem alguma cena de prostituição, se tem alguma cena assim. Então tenha cuidado, irmãos, com o que você está colocando dentro dos seus olhos, porque afeta o teu espiritual com Deus.